Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e amanhã a gente vai ter uma importante inauguração aqui em Botucatu. E para falar a respeito disso, nós temos aqui no estúdio o pesquisador e coordenador executivo do CEVAP, o doutor Rui Seabra Ferreira Júnior. Doutor, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite e realmente o momento é de festa amanhã, né? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela essa oportunidade de estar trazendo à população de Botucatu algumas informações que acontecem na nossa universidade que muitas vezes a gente desconhece. Essa inauguração dessa fábrica de fármacos, eu gostaria que o senhor explicasse para o público, né, em geral, o que significa e a importância disso tudo. Bom, antes de entrar propriamente dito no assunto da fábrica, gostaria de contextualizar por que as pesquisas não avançam e toda aquela descoberta que a gente vê de possíveis drogas contra câncer, contra diferentes doenças, não chegam efetivamente na farmácia, né? Não chegam nas mãos das pessoas. Porque a gente não tem fábricas que produzam essas moléculas em lotes pilotos, pequenos lotes. Posso até fazer um paralelo. Imagine que você tem uma tia que produz bolo. Tá? E ela faz bolos fantásticos. Né? Tem receitas e receitas, já fez bolo para toda a família, toda a vizinhança, todo mundo ama os bolos dela. É um sucesso dela. Já. Sucesso total, ela tem total aceitação. Como é que ela leva esses bolos para o mercado? Né? Ela vai precisar de uma cozinha industrial, ela vai precisar de empregados capacitados, né? Engenheiro de alimento. Logística, matéria-prima em quantidade não pode faltar, vai precisar de todos os alvarás para funcionamento. Então isso dificulta aquela dona de casa levar o seu produto, que é melhor do mundo, ao mercado. O mesmo a gente pode tratar um paralelo na ciência. Né? Nós temos pesquisadores, cientistas que têm moléculas e fármacos fantásticos nos seus laboratórios, mas não conseguem levar ao mercado porque falta uma fábrica que produza pequenas quantidades daqueles medicamentos, já dentro de todas as práticas exigidas pela Anvisa, pelas farmacêuticas, para fazer os testes em seres humanos. Entendi. E é interessante quando você diz tudo isso, que a gente percebe quanto tempo vocês estão conversando, quando surgiu a primeira reunião, falar, a gente vai construir essa fábrica aqui em Botucatu. Bom, isso surgiu a partir de 2, podemos chamar de cases de sucesso que nós temos na nossa universidade, que talvez sejam poucos exemplos no mundo, que nós desenvolvemos 2 produtos biológicos, que é mais difícil, e avançamos até ensaios clínicos de fase 2, que a gente chama. Né? Durante a pandemia, a população ficou sabendo o que são ensaios clínicos. São aqueles testes em pacientes necessários para que se registre um novo medicamento. Aconteceu isso com as vacinas. Então nós tivemos 2 casos de sucesso, que um foi o selante de fibrina, feito com veneno de cobre e sangue de búfalo, e o outro foi o soro antiapílico, né, para tratar pessoas acidentadas com picadas de abelhas africanizadas. Então, a partir de todo esse know-how, nós compreendemos que é possível fazer no Brasil, mas também entendemos as necessidades. Essa necessidade passava por um laboratório piloto, né, que produzisse lotes pilotos. Então nós iniciamos essa ideia simples com um laboratório e em reunião no Ministério da Saúde em Brasília foi-nos provocada a ideia de que o país não precisava de um simples laboratório, sim de uma fábrica, numa escala maior, que pudesse ser replicada para outras regiões do país. E assim nós apresentamos esse projeto ao Ministério, que foi prontamente apoiado. Quando da inauguração, qual o tempo em que a produção vai começar e de que forma isso, para o público leigo poder entender em casa, vai facilitar a vida de todo mundo? Vejam, o desenvolvimento de um novo medicamento demora 15 anos, 20 anos, né? Com exceção na pandemia, que todas as fases foram sobrepostas e aceleradas para o desenvolvimento de uma nova vacina, esse é o tempo médio que qualquer medicamento demora para ser desenvolvido.
Entendi. Então, essa fábrica ela vem justamente acelerar esse processo, porque vai contar com pessoas capacitadas na área e vai contar com uma estrutura fabril também adequada para acelerar esses processos. No Brasil, a gente tem muito as chamadas PDPs, né, as parcerias públicos-privadas, que a gente traz tecnologia de fora do país e tenta internalizar nas indústrias farmacêuticas brasileiras. Essas parcerias duram 10, 12, 15 anos também e não tem um resultado tão eficaz pela demora, né? Isso vai se perdendo ao longo do tempo. Quando você passa esse serviço para uma fábrica especializada, ela te entrega esse resultado em meses. E aí você vai para os ensaios clínicos, que aí cada qual tem a sua duração, né? Ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 tem duração diferente porque o número de pacientes envolvidos em cada fase é crescente. E por último você tem o registro do medicamento na Anvisa. Uma fábrica dessa magnitude, ela existe no Brasil, em outras localidades, ou essa aqui é uma atividade quase que pioneira? Esse foi um desafio muito grande nosso, porque é a primeira na América Latina, né? A gente teve que viajar para alguns países para conhecer estruturas, conversar com as pessoas, né, que já trabalham na área e entender como é que a gente montaria aqui no Brasil, num único prédio, toda essa estrutura, né? Então toda essa estrutura foi otimizada para acontecer num único edifício e quando a gente vai para outros países, essa estrutura é dividida em 2, 3 blocos ainda, né? E no Brasil, às vezes, a gente não tem todos os recursos que países desenvolvidos têm. Então nós otimizamos toda a área fabril, realmente é uma mini fábrica dentro de 300 metros quadrados. Quantas pessoas vão participar de toda essa fábrica no dia a dia? A universidade, isso a gente precisa agradecer também a visão do nosso reitor, o professor Pascoal Barretti, que foi diretor da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, conhece o projeto desde o início, participou da liberação, da licitação, né, junto à Caixa Econômica e o Ministério da Saúde, e agora inaugura na quinta-feira. Então, ele, olhando para a magnitude desse projeto, ele entendeu que faz-se necessário funcionários da universidade capacitados para ali trabalhar, né? E não como a gente vê laboratórios universitários sendo trabalhados com pós-docs, alunos de doutorado, mestrado. Então a gente precisa de um staff permanente e ele contratou 11 pessoas, 12 pessoas, entre farmacêuticos, técnicos, pesquisadores, administrativos, para começar essa operação. Ellen? E para o pessoal entender de onde vem o investimento para essa construção, de onde vem a verba, como foi feita essa arrecadação de verba, digamos assim? Projetos grandes dificilmente você consegue um único financiador, né? Então hoje nós temos um financiamento de em torno de 12 milhões do Ministério da Saúde, aportado especialmente para a sua construção, e em torno de 8 milhões da universidade, que foi-se necessário alguns termos aditivos da licitação, então, e outras obras paralelas para a inauguração do prédio. Então nós temos a estrutura pronta com as áreas classificadas. Agora entra uma fase que a gente chama de operacionalização, ou seja, nós precisamos dos equipamentos ali dentro. Esse é um projeto que já está no Ministério da Saúde, em torno de 60 milhões de reais em equipamentos. Então, é um recurso que a gente traz para a cidade de Botucatu, né, de maneira direta. A gente, devido a esse projeto, a gente também já conseguiu um dos maiores projetos da FAPESP, que é o maior financiador de pesquisa hoje no Brasil, que é um dos centros de ciências para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Então, nós fundamos o Centro de Ciência Translacional, dirigido pelo professor Benedito Barra Vieira, fundador do CEVAP, que traz um financiamento de 10 milhões de reais para pesquisa. Então, é um arcabouço que vai se criando, né? E, inclusive, a participação no projeto do nosso parque tecnológico, né? Lá com o Daniel, que
ajuda a montar todo esse ecossistema de biotecnologia que a gente hoje tem no município de Botucatu. A gente percebe que é muita gente envolvida, muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de aprimoramento. Quanto tempo isso está mexendo com a cabeça de vocês? Imagino, 4, 5, 10 anos? Quanto tempo? Olha, o selante de fibrina começou há 30 anos atrás. Eu me lembro de ter entrevistado o Dr. Benedito Barra Vieira sobre esse assunto. 1989. Olha só. Eu peguei ele em 97, o Cevap foi fundado em 93, completou 30 anos ano passado. Eu entrei no Cevap ainda estudante em 97 e ali comecei a mexer também com selante de fibrina. O soro antiapílico já um pouco mais recente, por volta do ano 2000, quando eu comecei a fazer minha pós-graduação. Então já tem mais de 20 anos aí, 25 anos. E a fábrica, propriamente dito, no ano de 2009, quando o governo federal entende que a saúde é estratégico para o país, né? E lança o Plano Brasil Maior. Aí passa logo no começo do governo Dilma, em 2011, e abrem-se alguns editais de apoio a desenvolvimento de novos medicamentos. Foi aí que nós submetemos o projeto do selante de fibrina e do soro antiapílico e conseguimos os primeiros equipamentos para atravessar esse vale da morte entre a pesquisa básica e a aplicada. A gente percebe, né, falando de 30 anos, 35 anos, 25 anos, né, que parece um estalar de dedos, mas não é. Muita coisa, muita conversa, muita pesquisa. Com essa fábrica, isso vai ser de uma forma mais ágil acontecer? Não tenha dúvida, ela está sendo construída justamente com esse propósito e é uma fábrica multipropósito. Né? Ela usa uma tecnologia de ponta que as maiores farmacêuticas do mundo estão usando hoje, que é um sistema que a gente chama de single use ou uso simples, né? Você produz o medicamento dentro de sacos plásticos, usou, você descarta e o equipamento e a sala está pronta para iniciar uma nova batelada, um novo processo. Isso acelera e facilita muito o processo como um todo. Então essa fábrica está sendo preparada justamente para iniciar vários processos, alguns deles até simultâneos na mesma área, para que a gente consiga acelerar o processo de descoberta e busca de novos medicamentos no país. Doutor, qual é o segmento que tem mais urgência e que vai ser, com a fábrica, o grande facilitador para esse segmento? Excelente sua pergunta. Isso é uma questão de soberania nacional. Durante a pandemia, todos nós pudemos observar, não tínhamos sequer máscara. É verdade. Feita de algodão. E o Brasil hoje é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Qual a dificuldade em se produzir a máscara? Produzir uma máscara de algodão, né? Processar o algodão e construir uma máscara. Então, isso acontece na área farmacêutica, na área farmoquímica, onde 95% dos IFAs, dos nossos insumos farmacêuticos ativos, ou seja, aquela matéria para fazer o medicamento, né, a receita do bolo, ela é importada. Então, se fechar a China, se fechar a Índia, o país fica de joelhos. Nós importamos dipirona, ou seja, Novalgina, que damos para as nossas crianças quando tem febre ou dor, é importada. É importada. E os 5% restantes, que nós fazemos o IFA no país, nós importamos a matéria-prima. Então o país é praticamente 100% dependente do mercado farmacoquímico mundial. Então essa é um outro viés que nós pretendemos trabalhar na fábrica, que é produzir IFAs nacionais de medicamentos biológicos, em especial os anticorpos monoclonais, que são aqueles medicamentos também de última geração, extremamente caros. O governo federal importa esses medicamentos a um preço absurdo, né? Isso joga o déficit da nossa balança comercial lá para cima. Né? A gente deve hoje cerca de 30 bilhões de dólares por ano, né? Isso só na saúde. Então a gente pretende ter essa tecnologia para ajudar não só as indústrias farmacêuticas brasileiras, como também da América Latina, a produzir o que nós chamamos de biosimilares. Biosimilares é o que é o genérico
para suas drogas padrão. E hoje o país tem uma oportunidade enorme de produzir os seus anticorpos monoclonais, os seus biosimilares, da mesma maneira que fez com os genéricos lá 20, 25 anos atrás, lá com o Serra. Né? Porque a maioria desses produtos, a patente está expirando e nós vamos poder desenvolver no país, se tivermos capacidade e tecnologia para isso. Então, esse aparelho vem ajudar o complexo econômico e industrial do Brasil a gerar tecnologia. Quer dizer, pela relevância dessa fábrica, vai em pouco tempo ser referência não só no Brasil, na América, como mundial. Sim, porque, vamos dizer, abaixo da linha do Equador, são poucas fábricas como essa. Nós temos algumas em Singapura, na Índia, né? A maioria está na China, algumas na Europa e outras nos Estados Unidos. Então, as indústrias farmacêuticas também olham para isso porque elas têm que mandar as drogas delas de fora para vir testar aqui no Brasil e ser registrada aqui. Se a gente tiver uma fábrica como essa aqui, elas vão trabalhar aqui, vão fazer aqui. Além disso, a gente pode citar uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologias recente. Vocês devem se lembrar que ele apoiou 15 vacinas contra a Covid, né, para desenvolvimento. Tá. Algumas delas, 2, 3, chegaram a ensaios clínicos. E uma efetivamente foi para ensaio clínico fase 1. E o Ministério da Saúde teve que contratar uma fábrica como essa, chamada CDMO, para fabricar os lotes pilotos, né, os vials, os frasquinhos de vacina, para fazer o ensaio clínico de fase 1. E ele contratou uma CDMO em Singapura e pagou 30 milhões de reais. Ou seja, esse dinheiro não precisava sair do país. Se nós tivéssemos essa capacidade, essa tecnologia, esse dinheiro continuaria rodando aqui no país. Quer dizer, não só o pessoal da indústria farmacêutica, o pessoal da área de saúde, mas a área econômica tem que agradecer também, né? Porque a gente vai economizar bastante. Né? É um investimento econômico em saúde, né? Além disso, a gente está olhando só o mercado farmacêutico humano. Tem todo o mercado farmacêutico veterinário, que é gigantesco. Hoje o Brasil é talvez o segundo maior mercado veterinário do mundo. Eu falo isso porque eu sou médico veterinário de formação. A gente pede apenas para os Estados Unidos. E ainda tem o mercado do agro, com os defensivos biológicos, onde a gente está substituindo aqueles defensivos químicos, né, os agrotóxicos químicos, por defensivos biológicos mais eficazes e menos danosos à natureza. Na inauguração, na quinta-feira, muita autoridade vai estar presente, porque é um evento realmente grandioso, né? Estamos até o momento com cerca de 350 convidados confirmados. Sabemos que muita gente não confirma, né? É um formulário que preenchemos lá, mas muita gente não confirma, então esperamos por volta de 400 a 500 pessoas lá no CEVAP para a inauguração. Né? Todo o staff do Ministério da Saúde que aprovou esse projeto lá em 2017, desde o ministro, né, hoje deputado federal Ricardo Barros, que é secretário de Indústria e Comércio do governo do Paraná, ele vem, o Dr. Marco Firman, que era o secretário executivo à época, e 2 diretores também à época que aprovaram o projeto, eles vêm. Autoridades acadêmicas, nosso reitor, ex-reitores, diretores da Unesp e outras unidades, CEOs de várias empresas farmacêuticas e a comunidade em geral, né, entre professores, estudantes, pesquisadores. Eu fico imaginando a emoção do Dr. Benedito Barra Vieira com tudo isso, né? Sem dúvida, é uma realização, né? É um sonho que sonhamos com muita gente, né? A equipe do CEVAP lá tá de parabéns, porque realmente veste a camisa e muitas vezes a gente fala de funcionário público de uma maneira até pejorativa, né? Pejorativa ou por falta de desconhecimento, né? Mas saiba que tem muita gente trabalhando bem e trabalhando direito por esse país. Arregaçando as mangas, vestindo a camisa, né? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? E quando, né? E tem que ser uma equipe unida para que tudo saia contento, né? Sem dúvida. A gente estamos tendo um apoio muito grande dessa gestão do professor Pascoal, da professora Maísa, que é a vice-reitora.
olhando para esse projeto como um projeto único dentro de uma universidade brasileira, uma universidade pública, e visitando as empresas, outras empresas como essas fora do país, a gente vê o grande diferencial que o nosso projeto ganha. Pelo fato dele estar dentro de uma universidade pública, eu estou tendo ali a semente de onde nasce a inovação. Né? A inovação nasce de centros de pesquisa, de universidades, de startups. Então ali eu estou dentro da incubação da inovação no país. Né? E a Unesp hoje é uma das maiores universidades do mundo, não tenha dúvida. Juliana, pergunta? Eu gostaria de saber qual é o maior segmento em termos de saúde humana de biofármacos hoje no Brasil. Como que essas soluções podem ajudar, impactar diretamente aí a saúde das pessoas? Bom, hoje a gente tem na área de biofármacos, de biológicos, as vacinas. Né? As vacinas mudaram a história da humanidade. Nós estamos hoje aqui porque nós tomamos vacina lá 40, 50 anos atrás, enquanto crianças. Depois nós temos os soros heterólogos, soro antiofídico, soro antiescorpiônico, antirrábico, antitetânico, entre outros. Temos também as terapias celulares de nova geração, né, com aquele centro lá de Ribeirão Preto, que tem produzido tratamentos específicos para o câncer. Né? Mas são tratamentos ainda bastante experimentais e caríssimos. Né? Um tratamento chega a custar $1 milhão e meio de reais. E temos os anticorpos monoclonais, que são produzidos, são anticorpos específicos para um determinado tipo de doença que funciona muito bem, né? Principalmente doenças autoimunes, alguns tipos de câncer e outras doenças. Então, nós resolvemos focar nessa questão dos anticorpos monoclonais por dois fatos. Por essa oportunidade realmente de negócio para o país, porque hoje nós produzimos 5 ou 6 anticorpos monoclonais no país, com o IFA importado. Ou seja, então, na Anvisa tem cerca de 80, 90 registrados. Então, temos uma capacidade enorme de produzir esses medicamentos no país. E, além do que, já é uma tecnologia que ainda não chegou à sociedade, mas ela já tem 20, 30 anos. Então nós temos recursos humanos capacitados para nela trabalhar. E complementando a pergunta anterior, além da inovação sendo gerada na universidade, nós temos a questão de recursos humanos. Ou seja, a universidade pode formar e capacitar os seus próprios recursos humanos para trabalhar numa área específica. Já no finalzinho do nosso bate-papo, Butantan, Fiocruz, estão agradecendo também a presença de vocês? Todos eles vêm. Inclusive eu falei com o presidente do Butantan esses dias, ele não vai poder vir porque tinha uma viagem já marcada aos Estados Unidos, mas vem todo um pessoal representando ele. Ele já esteve aqui 2 vezes, já conhece o projeto, já assinamos protocolos de intenções para trabalhar junto, o mesmo acontece com a Fiocruz, que tanto o Butantan e a Fiocruz, para as pessoas compreenderem, eles são fábricas de grande porte. De grande porte. Né? Então, nós vamos fazer pequenas doses e eles fazem milhões de doses. Então, nós estamos um passo anterior ao Butantan e um passo anterior à Fiocruz para preparar a tecnologia e entregar para eles prontas, essa tecnologia pronta para eles escalarem. Né? Eles não vão parar uma linha de vacinas, por exemplo, que produz, 100 mil doses de vacina por dia, né, para produzir 1 litro. Né? Qual é o prejuízo? Imagina uma fábrica de alimentos que produz biscoito. Está produzindo lá 100 mil pacotes de biscoito por dia. Aí você vamos produzir esse biscoito aqui da Dona Maria lá, que é experimental, é muito bom, mas só vão produzir 10 pacotes. E aí? Qual é o prejuízo de uma linha que estaria produzindo 100 mil pacotes de biscoito? Então essa é a analogia. A gente vai trabalhar numa pequena escala justamente para poder acelerar essa etapa de desenvolvimento tecnológico. A questão de insumos, o Brasil é rico nisso? Esse fornecimento de insumos que vocês vão precisar, o Brasil é um potencial fornecedor, o mais rico? Esse é um gargalo, é um grande desafio.
São poucos fornecedores no mundo, né? Quando a pandemia bateu, a gente não tinha matéria-prima, não tinha os insumos para fabricar no país, mas a gente já tem conversado com os principais fornecedores de equipamentos e insumos no mundo e reconhecem assim, a individualidade desse projeto, né? Então, toda a área de baixo do prédio da fábrica, ela está preparada para receber startups de biotecnologia e também espaços de showrooms para essas empresas farmacêuticas estarem ali divulgando as suas tecnologias para o mercado nacional. Quer dizer, vai ser um agente facilitador tudo isso, né? Sem dúvida, né? É um ambiente, a gente está interligando esse ambiente com os demais ecossistemas já existentes, não só em Botucatu, mas na Unesp. Vale a pena ressaltar um projeto já nascido desse fato, que foi uma disciplina optativa que nós oferecemos agora, terminou sexta-feira, inclusive. Pela primeira vez, USP, Unesp e Unicamp ofereceram uma disciplina única para os seus alunos. Era a mesma disciplina oferecida para alunos da USP, da Unesp e da Unicamp, de qualquer área do conhecimento. Era uma disciplina de ciência translacional, onde nós fizemos parte presencial, parte à distância, e chamou tanta atenção que a gente conseguiu envolver a Universidade de Oxford, olha só, que é a melhor universidade do mundo, participou como mais um integrante dessa iniciativa, dessa disciplina optativa que as universidades ofereceram agora. E esse projeto foi liderado pelo professor José Paz, que é meu vice-diretor lá no CEVAP, professor da Faculdade de Veterinária, que tocou esse projeto na ponta dos dedos e foi um sucesso. Bom, a gente percebe pelo nosso bate-papo aí, que está se aproximando de meia hora, né, a felicidade do Dr. Rui, né, e a felicidade de toda a equipe, né, de ver esse projeto sendo efetivado daqui 2 dias na cidade de Botucatu. A gente vai ouvir falar muito disso, né? Vai ser uma referência, como a gente citou. O que a gente tem que fazer é cumprimentar o Dr. Rui Seabra Júnior, envolvido diretamente nisso, toda a equipe, quem começou há 30 anos atrás, grandes reuniões, funcionários que participaram, né? Todo mundo da cidade, políticos, autoridades envolvendo, para conseguir verba, para conseguir recursos, para que isso se tornasse essa realidade que a gente vai ter a partir do dia 13 aqui. Parabéns, doutor. Eu agradeço. A Prefeitura Municipal, nosso prefeito Pardini, tem sido um grande apoiador desde o início do projeto, né? Eu falei com ele esses dias atrás, nós tivemos lá no Palácio do Governador com o secretário Kassab para convidar o governador, né? E infelizmente também por agenda apertada, falou, não, mas pede pro prefeito Pardini já me mandar o convite que nós levamos o governador a Botucatu para um evento específico com a visita dele, né? Porque só a visita do governador já é um evento em especial. Falei com o prefeito, ele imediatamente já vou mandar o convite aqui do gabinete pro Dr. Kassab. Então é um grande parceiro, trabalha muito pela nossa cidade. Enfim, eu agradeço novamente o espaço, né, a oportunidade de estar trazendo essas informações. Eu, como botucatuense, nascido aqui, sou muito grato ao que toda a cidade me deu, né? Uma família linda, estudei aqui, estudei no IEC, estudei no La Salle, fiz cursinho, fiz faculdade aqui, mestrado, doutorado, ou seja, então Botucatu me deu toda essa vida e eu acho que a gente precisa retribuir um pouquinho também de alguma maneira. Legal, doutor, muito obrigado, viu? Um bom dia, sucesso e sucesso na inauguração na quinta-feira aqui. Obrigado e um bom dia a todos.